Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E você? Ó, tudo bem. Todo mundo que eu tô falando hoje aqui disse que tá chovendo, tá fazendo frio ou tá nublado. Tá assim em Mato Grosso do Sul também? Ah, não. Mato Grosso do Sul aqui tá 29 graus. Olha, tá ensolarado hoje aqui. Então você é a primeira Está que tá muito bom. O nosso Você é a primeira... ar aqui tá também. É a primeira que tá me dizendo aqui que tá fazendo calor hoje, tá? Porque todo mundo que eu converso aqui... Tá gostoso. Conversei com muitos ouvintes aqui de vários lugares do Brasil. A galera só me mandando foto de céu nublado hoje aqui. E Pedro Canário hoje tá caindo chuva também. Enfim, falei, deixa eu ver se tem sol pelo menos na minha tá chovendo aí. Tá sim. Não, hoje tá sol aqui, ensolarado aqui. Beleza. 29 graus. Show de bola. Maravilha. Vamos lá para mais um Entre Pais e Filhos. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Avelino, que acabou de chegar, tá perguntando se a gente tá no YouTube. Estamos no YouTube sim, Avelino. Deixa eu só conferir se estamos mesmo. Estamos. Acho que a gente tá no YouTube, né? Tá. Ou não. Tô olhando aqui. Eu acho que a gente tá, viu? Então, estamos sim, estamos. Confirmei aqui. Estamos ao vivo no YouTube da 316, Avelino. Porque Avelino gosta não só de ouvir, mas de assistir também. Então, quem tá no YouTube aí, ó, seja bem-vindo. Vai dando like aí, vai espalhando o link do YouTube, do nosso canal, né? Dessa live pra todo mundo aí que tá pertinho de você, beleza? E tem também aqui, além do Avelino, chegando a irmã Luziete. Um beijo no seu coração, irmã Luziete, lá em Paulista, Pernambuco. Tem o Ariel Coronel, que tá aqui também ligado com a gente, lá da Igreja Batista Bálsamo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conhece o Ariel, irmão? Ariel, sim, eu fui na igreja dele. Pois é. Bênção, tá por aqui. Bênção. Até mandou um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dele. Peraí. Valeu, Ariel. Ele tá dizendo aqui que tá ensolarado mesmo lá, né? Tá confirmando a sua informação. Ensolarado, cara. Tá sol aqui, tá bom. Será que o Ariel Ah, não, ele é São Paulino. Achei que ele era flamenguista. Tá aqui com um coraçãozinho vermelho, preto, branco. Aí eu vi a foto dele que é São Paulino. Muito bem, valeu. Eita. Irmã Márcia, a missionária Márcia é corintiana. Só informação pra você, viu, Ariel? Isso aí, eu sou corintiana. Família toda aqui, Nayan, então tem que trabalhar em harmonia, né? Tá valendo. Eu perguntei pro pastor Ramon essa semana se ele sabia, se ele tinha olhado a tabela do Campeonato Brasileiro. Pastor Ramon Torres, ele falou que não quer nem olhar. Ele não... Não dá pra olhar. Não, porque ele não tá afim, ele voltou de férias agora, tá com a cabeça boa. É por isso que os corintianos aqui de casa também não estão olhando pra nada, sabe? Não compensa, tá lá embaixo na tabela, não compensa olhar agora. Isso aí. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje, irmã Márcia, no nosso quadro Entre Pais e Filhos? Qual é o tema de hoje? Eita, Nanha, hoje nós vamos falar sobre os pais ajudarem seus filhos a viverem no amor de Deus. É um desafio. Beleza, então vou soltar. E nós vamos falar sobre esse tema. Pode continuar. Sim, pode. Nós vamos falar sobre esse tema e trabalhando com a principal missão, né, dos pais, que é ensinar os filhos a realmente amar a Deus e saber que eles são amados do Senhor antes mesmo deles saberem da existência deles. Então, nós vamos compartilhar sobre isso e que estar ao lado de Deus é o lugar mais seguro que os filhos podem estar. Sem sombra de dúvidas. Vamos nessa, 3h21, vinhetinha no jeito pra gente começar. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo, portanto, nosso Entre Pais e Filhos ao vivo às 3h21. A gente atrasou um pouquinho hoje, a gente pede até desculpa aos nossos ouvintes, tive uns problemas com a internet aqui, mas agora tá tudo certo.
Vamos lá então, meu povo. Atenção, você ligado com a gente. Ajude seus filhos a viverem no amor de Deus. Tema de hoje do Entre Pais e Filhos. A introdução é contigo, irmã Márcia. Fiquem à vontade. Maravilha, Nayan. Olha só, eu quero iniciar essa fala de hoje compartilhando um trecho de Susana Spurgeon. Às vezes nós sempre ouvimos falar sobre Charles Spurgeon, mas a Susana Spurgeon, ela deixou para nós um trecho, uma reflexão. Diz assim: e se por vezes houver cerrações e nevoeiros tão densos que eu não seja capaz de enxergar o caminho, basta que me tome pela mão e me guie na escuridão, pois andar contigo nas trevas é muito mais doce e seguro que andar sozinha à luz do sol. É uma reflexão que Susana Spurgeon compartilha sobre aquele que vai à frente, aquele que abre o caminho. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós possamos andar e que as pessoas que, mesmo que os mancos possam passar, mas que eles possam passar com segurança. Isto é, os pais são aqueles que vão abrir o caminho na vida dos filhos, que vão trilhar e que vão passar para eles os ensinos, para que eles possam andar mais seguros nos caminhos, né? E como nós já falamos, essa é a nossa missão como pais, né? É a nossa missão como pais de compartilhar para eles que não existe um lugar mais seguro do que estar na presença de Deus, estar debaixo do amor de Deus, debaixo do cuidado, da proteção e até mesmo do julgamento de Deus. Acaba sendo o lugar mais seguro para os filhos. E eu acredito que quantas vezes nós, principalmente nós mães, né, que temos a alegria de gerar no espírito aqueles que nós geramos no ventre, né? Então, para nós, mães, quantas vezes que nós estamos ali, naquele momento difícil, né, do parto, das dores do parto, aí você vê aquele rostinho, né? Daqui a pouco você esquece todas as dores, como até a Bíblia já fala sobre isso, né? Mas quando você vê aquele rostinho, então você clama a Deus, né? Como é que eu vou conseguir educar esse ser tão lindo, esse ser tão perfeito a qual o Senhor nos entregou? Nem imaginamos nós que essa seria a primeira das milhões de orações que nós faríamos desesperados por nossos filhos, pedindo proteção, cuidado pela vida deles. Mas, acima de tudo, que a reflexão de Susana Spurgeon possa ficar no nosso coração. Nós temos a responsabilidade, compromisso, Nayan, de passar para eles, de mostrar esse caminho. E saber que, mesmo que os nossos filhos estiverem passando por uma escuridão, por uma tempestade, mas quando eles estão segurando as nossas mãos, eles estarão mais seguros, né, do que andar sozinhos num dia ensolarado, como nós estamos vivendo aqui em Campo Grande, né? E aí fica para nós a responsabilidade de fazer essa transição. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque os nossos filhos vão crescendo, vão se desenvolvendo, e eles não vão ficar o tempo todo segurados na nossa mão. Então, nós vamos fazer a transição, Nayan. Nós, os filhos que obedecem, que vivem seguros nos braços e nas mãos dos pais, agora vão precisar também de passar essa transição, de passarem das mãos dos pais nas mãos de Deus. Então, é isso que nós vamos falar também um pouquinho sobre isso nessa tarde. E é responsabilidade nossa como pais. Maravilha. Show de bola. 3 horas e 26 minutos na nossa rede 316. Introdução feita, a gente mais uma vez convida quem está ligado para poder mandar a sua pergunta, né, o seu comentário. Fique muito à vontade para participar aqui com a gente, tá? Antes da primeira pergunta aqui, irmã Márcia, é só trazer o comentário aqui do Uriel. O Uriel tá ligado com a gente, mandou mensagem assim: Nayan, é só virar a tabela do Brasileirão de cabeça para baixo. Vai ver que o Corinthians está em 4º lugar. Boa estratégia, boa estratégia. Se virar de cabeça para baixo, o Corinthians fica em 4º. Tá bom. Então... Misericórdia, ainda não tá bom ainda. É desse modelo, né? A situação real, atual do Corinthians, né? Mas Deus. Vai passar, vai ficar tudo bem, Márcia, fica tranquilo. É isso aí. Missionária Márcia,
O Senhor Deus, ele ama incondicionalmente os nossos filhos, correto? Como que a gente faz para mostrar isso para eles? Olha só, nós vamos falar hoje um pouquinho baseado no livro de alguém que tem muita experiência, alguém que viveu isso e viveu e teve 3 filhos, né? Passou por muitas lutas no desenvolvimento dos seus filhos e também lutas para conseguirem implantar vamos dizer assim, uma estratégia de trabalho com o desenvolvimento das igrejas. Kay Waring é a esposa de Rick Warren. E ela escreveu um livro chamado Privilégio Sagrado. Isso, os desafios e as alegrias de ser esposa de pastor. E também ela falou um pouquinho sobre ajudar os nossos filhos a desenvolverem, a sobreviverem e, acima de tudo, a buscar o amor de Deus. Mas para que nós possamos realmente, como nós, pais, podemos, mediante as suas orientações, as suas experiências, como nós podemos mostrar aos nossos filhos que Deus os ama de forma incondicional? Essa, na verdade, é a primeira responsabilidade de pais e mães, é mostrar para os filhos que Deus os ama de forma incondicional, de todo o coração, completamente, sem exigências, sem limites e sem restrições. E nós temos o privilégio, nós temos a honra de compartilhar e de demonstrar. Vai ser por nossas vidas, como pais, como mães, que nós temos a oportunidade de comunicar abertamente essa verdade, né? Que Deus ama incondicionalmente os nossos filhos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus diz: é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Também em Isaías 54:10 diz: pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A minha aliança da bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão por você. Esses versículos trazem claramente, revela quem somos, a condição que somos, pecadores, e também revela que o amor de Deus na nossa vida é uma questão resolvida. Deus nos ama, independente do que fizermos, independente do jeito que estamos, independente da questão social e até independente do que fazemos, porque Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Agora nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos que é um Deus que amou antes mesmo de saberem da existência dele. E ele é um Deus cujo amor não se compara a nenhum outro amor. Às vezes nós falamos que o amor das mães é um reflexo do amor de Deus. Perceba, é um reflexo. Então o amor de Deus não tem como se comparar a nenhum outro amor. É realmente um amor infinito, é a essência dele, ele é imutável, inabalável, e não se baseia em desempenho ou em nenhum comportamento nosso, como seus filhos. Agora, essa é a nossa missão, de ensinar, essa é a nossa principal responsabilidade, que os nossos filhos precisam saber do mais fundo da sua alma, que esse Deus, ele ama sem limites, que ele nos ama sem limites, e que o amor de Deus é o lugar mais seguro, como eu já disse, para que nós possamos estar, para que os nossos filhos possam estar. Então, à luz desses desafios, que os nossos filhos possam ter a oportunidade, liberdade de correr para Deus, em qualquer circunstância que eles viverem, né? Em qualquer situação. Primeiro, quando eles estiverem indo bem e quando eles estiverem felizes, que eles também possam procurar a Deus. Quando se sentirem confusos e sem saber o que fazer, se tiverem dúvidas e questionamentos, que eles possam correr para Deus. Vejam,
se eles estiverem bem, se eles estiverem felizes, mas quando também surgir a dúvida, surgir alguns questionamentos no desenvolvimento das suas vidas, nos estágios da sua vida, que eles também possam fugir e correr para Deus. E também quando eles fracassarem, quando eles pecarem, quando eles caírem, quando eles cometerem erros, e que nesse momento também eles possam correr para Deus. Na verdade, em outras palavras, que eles possam correr para Deus o tempo todo. O tempo todo. E quando tudo vai bem para os nossos filhos, quando estão saudáveis, correndo na escola, em casa, ou nos relacionamentos, na caminhada, eles precisam saber que tudo isso é uma dádiva do Senhor, é um presente de Deus, é graça do Senhor. E é digno de quê? Digno de gratidão, de consideração, de falar, de agradecer a Deus por tudo isso. Então, para nós também surge essa necessidade de expressar. E se os nossos filhos verem essas atitudes em nós, com certeza, eles vão viver isso nas suas vidas, eles vão viver isso no seu dia a dia. Podem correr mil vezes para a gratidão, amor e dependência, né? Mas nós precisamos ensinar que Deus é um ser companheiro, constante e que está próximo deles quanto o ar que eles respiram. Eles precisam saber disso. Eles precisam ter oportunidade de viverem também as suas experiências. Eles precisam construir uma intimidade, um relacionamento firme com o Senhor. E mesmo nos momentos difíceis. E às vezes são nos momentos mais difíceis que nós, como filhos de Deus, e também nós, como pais, possamos dar oportunidade para que os nossos filhos também possam ter essa experiência com o Senhor. Há situações que os filhos, eles se sentem confusos, se sentem inseguros a respeito de si mesmo, por talvez sofrer por alguma circunstância que às vezes foge do seu controle, talvez até foge do controle dos seus pais. Talvez uma amizade que acaba, talvez um animalzinho de estimação que morre, talvez eles passam por uma crise financeira muito grande, que privam de várias situações, talvez a mudança de uma cidade para outro bairro, mudança de uma escola, tudo isso gera no coração da criança. Eu me lembro quando nós morávamos no Paraná e viemos morar para o Mato Grosso do Sul. Até esses dias eu estava comentando com meu esposo. Quando nós subimos no caminhão da mudança e olhei para aquela casa lá no Paraná, e eu falei assim, nunca mais eu vou morar aqui, né? Eu tinha, acho que 6 a 7 anos de idade, e eu falei, nunca mais eu vou morar aqui. E eu gostava daquela casa, eu gostava daquele lugar, e eu olhei, mas ali já, pela primeira vez, eu acho que eu tive uma consciência de perda, de luto, né? Agora você imagina, quando a criança perde o seu animalzinho de estimação, muda de casa, muda de cidade, muda de amigos, de escola, né? Às vezes acontece um divórcio, às vezes perde a presença do pai, da mãe, às vezes perde um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão. Então, assim, são situações que às vezes deixam os filhos confusos, como aconteceu, né, agora lá no Rio Grande do Sul, né? Toda essa situação de tragédia, pessoas que perderam seus bens, perderam seus pets, muitos perderam vidas, né? Famílias que perderam os seus pais, os seus filhos, né? Então, às vezes, diante de uma situação dessa, deixa o coração da criança, do adolescente, dos nossos filhos confusos e inseguros. Mas, mesmo assim, nós podemos, às vezes, eles se deparam com injustiças, né? E, diante desse mundo tão decaído, acontecem injustiças, às vezes até em sala de aula. E quantas vezes que eu percebia que Felipe ou Denise, muitas vezes mais Felipe, chegava em casa e o Felipe ficava quietinho, não almoçava, e aí ia deitar na minha cama. Quando ia deitar na minha cama, na parte da tarde, eu falei, opa, alguma coisa não tá bem,
né? Quando ele era criança. E aí eu falei, chegava, filho, o que aconteceu? O que foi? O professor. Professor, mãe, o professor não entendeu o que eu quis dizer, me colocou para fora da sala de aula, né? E assim, e ele percebi que ele não estava bem. Falei, mas mãe, foi injusto isso, né? E mesmo nesse momento, o que nós podemos compartilhar, né? Nós precisamos, nesses momentos, ensinar os filhos a correr para Deus, né? No momento de dor, de incerteza, de tristeza, de sofrimento, e mostrar que Deus é a única pessoa estável e segura na vida deles, né? E o Senhor não apenas se preocupa com eles, mas também se revela, dá conforto, dá força, dá consolação, né? E aí temos essa responsabilidade de ensinar que às vezes não existem respostas fáceis e rápidas, mas nós precisamos compartilhar para eles que tem muitas pessoas, muitos teólogos aí, muitos pesquisadores que não têm respostas, né? E ficam perplexos. E mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus, é confiar. Ele tem o melhor para nós. Então, pode ser que o momento mais difícil que os nossos filhos possam viver, talvez até quando eles já cresceram, e sabe aquele momento que pisou na bola, no sentido literal, assim, de erro, de pecado, mesmo nesse sentido, fazer com que eles possam correr para Deus, para que eles possam voltar para Deus. Então, Nayan, a nossa responsabilidade, o nosso trabalho como pais é continuar a reforçar a necessidade dos nossos filhos correr para Deus, mesmo quando tudo está bem, quando eles se sentem confusos, têm alguns questionamentos, e quando eles falham, correm para Deus. Deus é a pessoa mais estável, mais segura na nossa vida, e Ele é um Deus justo que nos ama e que pode gerar no coração dos nossos filhos o amor e força, ânimo para continuar, para retomar a sua vida, independente da fase que os filhos estejam vivendo. Então, em resumo, que os nossos filhos possam aprender o amor incondicional como nós amamos a Deus. Então, e Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Ensine os seus filhos, né? Passem para os seus filhos, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? E isso era como se Deus estivesse passando para eles, para os pais, olha, ame para que os seus filhos também possam amar, né? E os seus filhos vão amar. Isso quando nós fazemos isso, é como que nós estivéssemos com escudo, e o escudo é o nosso braço, né? Nosso braço aqui como escudo, e a mão segurando nossos filhos, então nós vamos marchando, caminhando nessa tempestade. E para os filhos, é esse caminho seguro, né? Que eles vão ver que nós estamos confiando no Senhor. Então, ensinar o amor incondicional é viver o amor incondicional na vida dos pais também. Amém. Bom, 3h40 aqui na nossa rede 316, para quem está chegando agora aí. O tema de hoje é ajude seus filhos a viverem no amor de Deus. Então, dá tempo para você chamar aí os pais que vocês conhecem, aí seus amigos, né? Espalhar aí o nosso link e chamar essa galera para acompanhar mais esse conteúdo. A próxima pergunta que nós temos aqui, missionário, é a seguinte: os filhos passam por vários estágios da vida, a gente sabe disso, né? Eu queria que você dissesse pra gente quais são esses estágios, né? Quais são eles? E quais também algumas orientações para os pais, né? Que você pode nos dar aqui agora para ajudar a gente, nós pais, a serem melhores sucedidos aí, bem melhores sucedidos nessa orientação aí para os nossos filhos, porque realmente as fases são bem diferentes aí que eles passam desde da infância, adolescência, juventude, etc. É verdade. São fases que, na verdade, acaba sendo para nós umas
uns desafios, né, tão intensos para nós, né, mas os pais, mas não, graças a Deus, os pais, eles são essa ponte, né, do Pai Celestial. Olha só, os pais, nós pais, somos essa ponte do Pai Celestial, né, que liga emocionalmente os nossos filhos. E nessas fases, Nayan, nós precisamos muito de paciência, bondade, persistência, né? Porque, como já dissemos, eles crescem, né? E cada estágio, nós precisamos entender que já percorremos um estágio e agora nós estamos aqui preparando um caminho para os nossos filhos, para que eles possam viver caminhar de uma forma firme e confiável. Então, na verdade, nós acabamos sendo essa ponte para que eles possam passar, a ponte de Deus, do Pai Celestial, para os nossos filhos, né? E os pais acabam sendo essa ponte e que precisa de muita, muita paciência, perseverança, bondade. É dessa forma como Deus nos trata. Então, não fica difícil para nós, que nós amamos o nosso Pai Celestial, conhecemos o amor do Pai Celestial, não fica difícil passar isso para os filhos. Quando eu falo que é um desafio, às vezes é um desafio no sentido deles seguirem diante de tantas influências, e para que nós possamos ver a pérola, ver o tesouro, nós precisamos estar perto, precisamos participar da vida dos nossos filhos. Esse é um desafio na realidade de hoje, na modernidade de hoje, né? Estar próximo dos nossos filhos. E é tão bom quando nós temos essa oportunidade e que eles possam olhar para nós de uma forma segura, porque eles olham que, às vezes, alguns estágios dos nossos filhos, eles vão confiar na nossa confiança. Eles vão amar a Deus no nosso amor, eles vão ler a Bíblia em nossas vidas, né? Eles vão ter essa esperança na nossa esperança. Eu já compartilhei muitas vezes aqui, falando do nosso filho Felipe, que infelizmente passou por esse processo de divórcio, e no início eu falava para ele: filho, a mãe tem esperança, eu tenho esperança, eu confio no amor de Deus, e eu só peço para você, mesmo que ele tentou, ele chorou várias vezes para reatar, e assim, a minha ex-nora estava definitivamente assim, decidida a viver a vida dela. E eu fiquei imaginando que ela dizia assim: eu quero saber quem eu sou sem o Felipe na minha vida, né? E ela ali com a primeira vida ali do primeiro esposo do Cacá, que o Cacá fez de tudo para voltar ao seu relacionamento. Mas mesmo assim, no início, janeiro, fevereiro, foram uns dias muito difíceis, dezembro, foi muito difíceis. E ele falou: mãe, eu não tenho esperança nenhuma nem de viver, eu preciso. Aí esses dias eu olhei no caderninho de oração dele, que ele falou assim, tantas coisas, né, que ele colocou ali, mas por último ele colocou assim: força para continuar seguindo, né? E aí eu falei: filho, olha, vai dar certo, nós vamos continuar, Deus vai curar você, eu sei que é um processo, mas aguenta firme, não tá fácil, e não tá fácil para nós também, né? Porque nós perdemos uma filha, nós amamos ela, né? E aí que ele chorava, eu falei: oh meu Deus, então são fases da vida dos nossos filhos que nós precisamos entender, mas passar para eles que às vezes a esperança que eles têm é a esperança que nós temos no nosso coração. E assim, aí hoje o Felipe já chegou todo feliz aqui, e falou assim: mãe, que bom, vou fazer pós-graduação, e aí já vou lá hoje fazer isso e aquilo, fechar uns contratos, né? Então eu fiquei: oh meu Deus, obrigada, porque o Senhor está trazendo essa alegria para ele, o Senhor está transformando, né? Às vezes ele fica triste, e eu sei, nós respeitamos esse momento, né? Que é um momento de perda, né? Mas são as fases que eles estão passando, né? Interessante que o Deuteronômio fala sobre isso, né? Até tem um ouvinte aqui, o Avelino, que colocou aqui, né? Ensinarás a teus filhos e falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. É isso mesmo, Avelino. E Deuteronômio 36:46 também diz o seguinte: olha, levem a sério todas as advertências que hoje te dei, transmita-nas como ordem a seus filhos,
para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Então, Deus instrui os pais a serem pioneiros, a serem os precursores, para ir à frente, né? Então, veja só, Deus está falando isso, vocês vão amar, vocês vão ensinar, mas vocês precisam ter no seu coração, né? E aí, os pais que vão à frente, derrubando um mato, abrindo caminho para que os filhos possam seguir. E a Bíblia diz também, em Hebreus 12:13, façam caminho retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Então, é para nós, por qualquer estágio dos nossos filhos, para que eles possam desenvolver. E os nossos filhos, e às vezes isso acontece muito rápido, como você falou mesmo, Nayan, é num piscar de olhos, daqui a pouco você olha assim, meu Deus, quem que é esse ser aqui na minha casa? Que tá aquele homem feito, aquela mulher, né, ali, eu falei assim, quem num piscar do olho, você falou assim, gente, quem é você? E como que você cresceu desse jeito, né? E às vezes a gente fala e leva um susto, né, em relação a isso. E os nossos filhos, eles têm 4 estágios, eles crescem pelo menos em 4 aspectos, né? No físico, é por isso que você assusta, eles crescem social, sexual e espiritual, né? Então, o social, eu vou só falar de 2 aqui, o social, toda criança, ela se desenvolve em termos sociais, e é necessário aí a importância de ter amigos, acaba aumentando ali o número de colegas, né, nesse desenvolvimento. Infelizmente, isso que acontece, em pouco tempo, os seus filhos, eles vão considerar que a opinião dos pais não tem tanto valor quanto a opinião dos amigos, né? Isso acontece lá quando chegam na adolescência. A gente tem falado um pouquinho sobre isso aqui, sobre a questão da adolescência, né? E mais interessante, meus queridos, que Deus não olha para os nossos filhos da mesma maneira que nós olhamos, né? Deus não olha para o cabelo dele, menino, vai cortar esse cabelo, menino, olha essa roupa, né? É claro que não estou falando de indecência, estou falando de alguns tipos de roupa que alguns adolescentes gostam de usar. Alguns, eu vejo assim, o Isaac ali, o filho da Ana Paula Valadão, usa aquelas roupas largonas, né? Ele, assim, é o estilo dele, né? Ele, sim, se bem que ele já é um jovem, né? Mas é o estilo, cada um e o outro não usa tantas roupas assim. Então, Deus não olha para os brincos, não olha para as tatuagens, ou sei lá, às vezes que nós achamos, mas tatuagem, brinco, aquela coisa toda assim, né? E Deus não olha para essas coisas. Deus, na verdade, como Samuel diz, né? O Senhor, ele não vê as coisas como o ser humano vê. O Senhor vê como ao exterior, mas o Senhor olha para o coração, ele olha para o coração, né? E muitas vezes nós não temos problema nenhum com os nossos filhos. E às vezes nós preocupamos tanto, isso no desenvolvimento social dele e no crescimento de estágio dele social, às vezes, principalmente filho de pastor, filho de missionário. Filho de pastor, filho de missionário é que às vezes mais tem esse constrangimento, né? Falei, mas o que vão dizer com o filho do pastor usando uma roupa dessa? O que vai dizer com o filho do pastor usando um brinquinho, né? Então, assim, às vezes, nós até entendemos, né? Filho de missionário fazendo isso, né? Então, às vezes, nós até entendemos e até achamos que é aceitável, porque nós conhecemos o coração do nosso filho. Nós sabemos o interior do nosso filho, nós conhecemos como pais, nós sabemos, mas às vezes nós ficamos preocupados, é muito com o julgamento do outro, né? Então, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouquinho aí de rigidez com eles, muito mais pelo que os outros dizem, né? Filho de pastor, filho de missionário, filho de presbítero, se você é líder na igreja, é filho de quase todos, né? Então, o que acontece? A gente fica cobrando deles, mas na verdade, você até aceita, você até entende, porque você conhece o seu filho, você conhece o que está no interior do coração do seu filho, né? E aí, a minha sugestão é assim, curta seu filho, conheça seu filho, incentive ele, ame ele, né?
e permita que seu filho passe pelos seus estágios. Daqui a pouco ele vai entender que não precisa de brinco, que essa tatuagem foi um erro, né? Daqui a pouco ele vai cair em si, assim como também caiu em si o filho pródigo, né? Então, a nossa responsabilidade acaba também sendo amar os nossos filhos nos estágios que eles desenvolvem. Uma outra situação também é: deixa que os seus filhos cresçam sexualmente. Ah, mas essa é um tema tão complicado de nós falarmos, não é? E aí, quando nós entramos nesse mundo, quando nós nascemos aqui, nós somos reconhecidos pelo sexo, né? Embora que a gente já faz ultrassom aí, 3 meses já consegue ver aí o sexo do bebê, né? Muito com toda a segurança aí no ventre materno. Mas o que significa? A sexualidade não é apenas sobre sexo, né? A nossa identidade, ela está atrelada à nossa à sexualidade. Então, é fundamental para quem somos como pessoas. E a gente sabe que tem muitos livros, muitas orientações de como falar com os filhos sobre a sexualidade. Mas eu não quero entrar nesse sentido, porque os filhos se desenvolvem também nessa área, né? São estágios da vida e que eles precisam aprender de uma forma segura. E finalizando essa parte sobre os estágios e principalmente essa questão de desenvolvimento sexual dos nossos filhos, nós precisamos permitir isso. Então, deixe que seus filhos... uma maneira de ajudar os nossos filhos a desenvolverem de uma forma sexualmente segura é ser carinhosa. Estou falando para as esposas agora, para as mães. É ser afetuosa, carinhosa com o seu esposo, com o pai dos seus filhos, na frente deles, né? E boa parte, a gente sabe que aquilo que nós queremos ensinar para os nossos filhos, às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós dizemos, mas sim com aquilo que nós fazemos. Então, o que nós fazemos tem muito mais poder de influência do que aquilo que nós falamos, né? Então, você pode dizer, é saudável marido e esposa amarem um ao outro? Sim, mas na verdade a lição mais eficaz é ver os seus pais se abraçando, é ver seus pais com as mãos dadas, é verem seus pais conversarem carinhosamente, é verem seus pais falarem um com o outro com afeto. Então, tudo isso ajuda os nossos filhos a crescerem, a se desenvolverem sexualmente saudáveis, para que depois eles possam viver isso no relacionamento, no casamento deles, né? Então, tem uma frase bem conhecida, hoje não estou lembrando o nome de quem disse essa frase, mas a maior maneira de amar os filhos é amar a esposa, né? Amar o esposo. Então, é uma forma de demonstrar amor, carinho, e também respeitando os estágios que os nossos filhos estão vivendo, respeitando o seu desenvolvimento físico, respeitando o seu desenvolvimento social, respeitando o seu desenvolvimento sexual e também espiritual. E aí, como sempre, aquilo que nós fazemos tem muito mais poder de influência do que aquilo que nós falamos. Maravilha, 3 horas e 55 minutos aqui na nossa rede 316, 3h55. Você que tá chegando agora para nos acompanhar, tema de hoje: ajude seus filhos a viverem no amor de Deus, tá? Então preste atenção em cada conteúdo que está sendo transmitido para você. Não fica triste não, porque eu cheguei agora, poxa vida, o quadro já está pela metade. Depois vai ficar disponível no site, nos podcasts, no YouTube também, para você assistir tranquilamente, tá bom? E, Márcia, eu queria que você trouxesse para a gente agora uma orientação para os pais, né? O que os pais eles podem fazer permitindo que seus filhos cresçam espiritualmente? Como é que a gente age nessa missão aí de fazer os nossos filhos crescerem espiritualmente?
Uhum. Bom, nós falamos sobre isso no início, dizendo que a lição mais importante para nós, como pais, é transmitir aos nossos filhos a quem Deus é e que Ele nos ama de forma incondicional. E Deus não coloca condições para nos amar. Olha, se você fazer isso, eu vou amar você. Se você deixar de fazer isso, eu vou te amar. Deus não faz assim. Quem faz assim somos nós, né? Falhamos e fazemos assim com os nossos filhos. Mas à medida que os nossos filhos passam ali por estágios, e o desenvolvimento o estágio acaba sendo também o espiritual, é desejável, meus queridos, que nós tenhamos condições de dar oportunidade para os nossos filhos, para que eles possam fazer essa transição, porque até um determinado tempo dos nossos filhos, nós fazemos decisões por eles, nós ajudamos eles, nós conduzimos eles, nós carregamos eles pelas mãos, nós enfrentamos a tempestade, nós colocamos eles no colo, muitas vezes, seguramos na mão deles, vamos na frente, abrimos o caminho, né? Tiramos todo o mato e deixamos o caminho pleno para que os nossos filhos possam seguir com segurança. Então, em algum estágio da nossa vida, os nossos filhos, nós que fazemos abrimos esse caminho para eles, né? Decidimos o que eles comem até um determinado momento, né? Mas o que acontece? Decidimos a hora que eles vão dormir, o que eles vão vestir, enfim. Depois, eles acabam também fazendo as suas próprias opiniões e eles tomam suas decisões, né? E às vezes nem contam mais com as nossas opiniões, com as orientações dos pais. Mas à medida que os nossos filhos crescem e vão amadurecendo, mão da parte desse controle, né, para que eles possam tomar decisões por si próprios. É o que nós vimos e aprendemos com o processo aí da adolescência. A adolescência, ele não é mais criança e também não é um jovem. Então, ele está num processo de crescimento, de desenvolvimento, para que possa conseguir fazer as suas tomadas de decisões. Muitas vezes erram, e aí os pais têm que deixar os filhos sofrerem as consequências, porque senão eles vão errar de novo, aí os pais vão sofrer as consequências, mas eles precisam sofrer as consequências das escolhas que eles mesmos fazem. Mas é interessante, meus queridos, que nós precisamos ajudá-los a entender que o processo de decisão, na verdade, deve se basear não na vontade deles, mas na vontade de Deus. Aqui acontece a transição. Nós tomávamos decisões, nós cuidávamos, trabalhávamos em determinado estágio da vida deles, trabalhávamos nas decisões, nas escolhas, o que comer, que hora que dormir, que hora que acordar, enfim. Então, a gente controlava isso, até um ponto que eles começaram a fazer suas decisões, as suas tomadas de decisões, seguindo suas opiniões, né? Mas até antes dele fazer essas decisões, os pais, eles precisam estar atentos para passar e ter essa transição e colocá-los diante da vontade de Deus, né? E não apenas nos desejos que tem para si mesmo, mas os desejos que o Senhor Deus tem para eles, né? Na verdade, à medida que eles crescem espiritualmente, nós vamos orientando eles a perguntarem assim: o que Deus diz a respeito disso? E se fosse Jesus, o que Jesus faria? Né? Essa seria uma boa tomada de decisão? Então, muitas vezes os filhos, quando pequenos, em um determinado estágio da vida, eles perguntam para os pais. Perguntavam para os pais. Os pais já tomavam a decisão. Mas agora, os filhos estão crescendo, estão amadurecendo. E à medida que eles vão crescendo, essa transição precisa acontecer. Eu falo para você que não é fácil, né? Quantas vezes que é mais fácil nós tomarmos a decisão para eles, mas eles não aceitam. Eles vão, porque eles estão vivendo a vida deles. É a escolha deles, é a vida deles, né? Mas o que nós podemos assim fazer é encaminhá-los para que a vontade de Deus na vida deles precisa ser prevalecida, né? E então,
não é fácil, porque não depende mais só de você como pai. Depende deles. Depende do que, se eles aceitam, se eles querem viver na dependência de Deus, se eles desejam viver na vontade de Deus. Agora, de uma coisa, nós precisamos ter convicção que podemos fazer a nossa parte. E que nas nossas decisões, também os nossos filhos possam ver isso. Nós, pais, tomando decisões conforme a vontade de Deus, né? Então, essa é a questão. Esse processo de transição na vida dos nossos filhos. Você não vai tomar decisões por ele, pai e mãe, mas nós podemos fazer essa transição para que eles possam tomar suas decisões segundo e baseado na vontade de Deus. Por vezes, os nossos filhos, eles escolhem rumos que causam grande angústia, grande sofrimento e deixam ali essa caminhada acompanhado de tristeza, acompanhado de decepção, de medo. Mas há momentos que nós precisamos dar liberdade para eles, para que eles possam se encontrar, para que eles possam refletir e tomarem a decisão certa, né? Contudo, se for uma decisão muito difícil, quando nós estamos presentes na vida deles, muitas vezes eles vão buscar a nós, como refúgio, como ajuda, né? E como nós já falamos há algum tempo atrás, acho que até no programa anterior, no ao vivo que nós falamos, nós sabemos que muitas vezes os filhos tomam algumas decisões que querem viver a sua vida. Que não quer depender do pai e da mãe, não quer depender nem da vontade de Deus. Eles querem viver a vida deles. Foi assim que aconteceu em Lucas capítulo 15, né, que narra a parábola do filho pródigo. Jesus narra a parábola do filho pródigo e os filhos saem de casa, né? E ele deixa para trás não apenas o pai, mas deixa tudo o que há de bom, tudo que há de correto na sua vida. Abandona a instrução, os seus valores, abandona os relacionamentos. Interessante. Todas as vezes eu ficava imaginando, o pai deixou ir. O pai juntou o dinheiro. Ele juntou todo o dinheiro que ele tinha e deu para o filho, mesmo achando que era errado. E todas as vezes, desde criança que eu ouço essa parábola, e eu ficava imaginando, mas o pai fez isso. O pai, na verdade, colocou nas mãos dele, na verdade, o pai estava tornando ele responsável das suas escolhas. Falou, ó, tá nas suas mãos. A responsabilidade agora é sua, não é mais minha. Tá nas suas mãos. Você sabe o bom caminho, você sabe que precisa viver a sua vida baseada na vontade de Deus, mas agora todo o dinheiro que ele queria era o dinheiro para ele curtir a vida. Então agora está com você. A responsabilidade está nas suas mãos. O pai fez isso, né? E aí, o pai deixa aí e ele se torna responsável pelas escolhas e pelos erros, pelos acertos e pelos erros, né? Bom, aí você já conhece, nós todos já conhecemos a história. O filho joga a vida fora. O filho vai parar num chiqueiro, né? O pior local possível que um garoto judeu podia estar, né? Mais interessante, como nós já falamos, o pai não sai à procura do filho. Ele não vai. Ele sabe onde o filho está, sabe que ele está no chiqueiro, sabe que ele está na lama. E às vezes eu até pensava assim, mas será que esse pai não sabe o endereço do filho? O menino não está sofrendo? O pai sabia. Ele sabia que ele estava no chiqueiro, sabia que ele estava na lama. Mas o pai não foi, porque se o pai tivesse ido, era como se o pai tivesse dizendo, deixa eu ajeitar a sua vida aqui. Deixa eu trazer uns cobertores macios e forrar esse chiqueiro, colocar em cima dessa lama, com esses cheiros de porcos, né? E isso não vai te incomodar.
é como se o pai estivesse reafirmando o erro que ele tinha cometido. Tivesse dando voz à responsabilidade, dizendo assim, não, aqui é o lugar que você tem que ficar mesmo. Mas o pai não foi. Nem mandou ninguém buscar ele. E nem mandou ninguém levar uma comida para ele. Porque a responsabilidade agora era do filho. E com isso, com o passar do tempo, esse filho, ele voltou. Eu estou falando nesse sentido, talvez o seu filho fez algumas escolhas erradas. Deixe ele sofrer as consequências. Permita. Porque um dia ele vai recobrar o seu juízo. Ele vai voltar o seu juízo. Assim como esse filho. Ele recobrou o seu juízo e voltou para casa, onde é o seu lugar. Essa é uma lição tão difícil, mas muito necessária para que os filhos possam crescer espiritualmente. E buscar e saber qual é a vontade, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E precisa experimentar. Precisa viver. Talvez precisa não experimentar isso para valorizar qual é a vontade de Deus. Então, essa é uma lição tanto para nós quanto para os nossos filhos, quando fazem escolhas erradas e que são prejudiciais a eles. Forrar o chiqueiro com cobertores pode acontecer, pode impedir de que eles possam voltarem o juízo, né? Isso é um dilema para nós pais, é um desafio, porque muitas vezes nós queremos proteger os nossos filhos para que eles não cometam erros, mas às vezes nós queremos proteger os erros dos nossos filhos, né? E aí eles estão prestes a continuarem a fazendo suas escolhas erradas. Este é um caminho que leva à maturidade. Permitir que os filhos assumam a responsabilidade e também que vivam também as suas consequências. Nossos filhos não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. E um dos maiores atos de confiança é deixar que Deus faça suas próprias escolhas e que eles possam também buscar essas escolhas no Senhor. Então, cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria conduta. Gálatas 6 já diz isso, 6:5 já diz isso. Então, nós pais, que possamos cooperar para que os nossos filhos possam crescer espiritualmente, mesmo quando tudo vai bem, quando tem dúvidas e mesmo quando eles falham. Mas esse crescer espiritualmente é demonstrar o amor condicional de Deus, mas acima de tudo, cooperar nessa transição das escolhas que nós fazemos na vida deles. E agora, filho, as suas escolhas, tudo que eu e sua mãe, tudo que eu e seu pai fizemos, foi para o seu bem. Para que você esteja até aqui, quantas mamadeiras foram feitas, quantas fraldas nós lavamos, quantas situações nós fizemos, quantos trabalhos duros nós fizemos para que você possa estar aqui, para suprir suas necessidades em todas as áreas. Ensinamos quem é Deus, ensinamos o amor de Deus. Fizemos muitas decisões por você, mas agora você vai tomar as suas decisões. Você será responsável. Mas acima de tudo, essa é a transição. Acima de tudo, que vocês possam. Nós pais não vamos ficar o tempo todo aqui nessa terra. Mas Deus sim, Ele vai ficar. Então essa transição é muito preciosa para que eles possam fazer as suas escolhas baseada na vontade de Deus. Então, proporcionar crescimento espiritual para os nossos filhos não é sempre fazer escolhas por eles, mas permitir que eles façam suas escolhas e permitir que eles também se acertarem e gera alegria para todos. Mas quando pisarem na bola, quando errarem, que nós possamos ficar
firmes como o pai do filho pródigo, né? Olha, assuma a responsabilidade, assuma as consequências para que os nossos filhos possam retornar o juízo e voltar para casa, a casa do pai, né? Então, acredito que nós podemos sim fazer com que essa transição aconteça de uma forma bem clara para que eles possam conhecer. E se fosse Jesus, o que ele faria nessa escolha que eu vou fazer agora? O que Deus diz sobre essa escolha nesse momento que eu estou vivendo? Então, Nayan, essas são algumas orientações, né? E às vezes nós ficamos, mas será que nós não estamos sendo tão severos com os nossos filhos, como o pai, o filho pródigo? Mas em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. E ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então nós nos tornamos uma mãe, uma mulher de Deus, um homem de Deus, quando muitas vezes madura em Deus, nossa maturidade espiritual, porque nós às vezes cometemos alguns erros, né? Fizemos algumas escolhas infelizes, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor, independente do nosso rendimento, do nosso comportamento, das nossas escolhas, o que fizemos, o Senhor sempre demonstrou o seu amor para conosco. Então, que assim seja, que nós possamos sentir esse amor de Deus nas nossas vidas e que nossos filhos também possam seguir este caminho. Amém. Bom, antes da senhora concluir aqui, né? Tem uma pergunta que foi feita aqui pela nossa ouvinte Suzana no chat. Ela está perguntando o seguinte: como lidar com uma filha adolescente que se sente abandonada na igreja? Já não sei o que fazer, já não sei o que falar. Uma revolta sempre porque não é vista na igreja. Se sente uma planta. Tá aqui o comentário da Suzana. O que dizer para essa mãe, missionária Márcia? Nayan, eu tive esses dias eu assisti um vídeo, um podcast do pastor Hernani Dias Lopes. E muito parecido com essa situação. A filha de um pastor. A filha de um pastor, ela saiu da igreja, ela foi viver a vida dela, mas esse pastor estava totalmente arrasado. Ele não conseguia mais desempenhar sua função, ele estava triste, sua mente, seu coração voltava para essa filha. E os irmãos da igreja deram para ele alguns conselhos. Esquece ela, é só uma. Esquece ela, esquece a sua filha. Olha o rebanho que você tem, olha quantos filhos de Deus que você tem para cuidar. E esse pastor ficou mais arrasado ainda, diante dessa orientação dos líderes da igreja. Mas passou algum tempo, então uma irmã da igreja falou diante de todos e falou o seguinte: pastor, a nossa igreja nunca orou pela sua filha. A nossa igreja nunca buscou saber como a sua filha estava. A nossa igreja nunca orou pela sua família. Nossa igreja nunca se importou como que estava a sua casa, a sua família. Mas, pastor, nós vamos orar. Nós vamos orar. E essas são as mulheres lá de oração. Nós vamos clamar pela sua filha, para que ela volte, para a sua casa, para que ela volte para a igreja. E aí, Nayan, as pessoas começaram a orar. A igreja começou a orar. Sabe, Suzana? Às vezes acontece isso na igreja.
E ela está dizendo que se sente uma planta, isto é, ninguém olha para ela. Ela se sente desprezada, se sente abandonada. Mas sabe o que aconteceu quando essa igreja começou a orar? Porque a oração é o amor de joelhos. Quando essa igreja começou a orar pela filha do pastor, e orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vários dias. Chegou numa madrugada, eles estavam fazendo a vigília e estavam orando pela vida dela. E ela sentiu, exatamente naquela hora, sentiu, 3 horas da manhã, eu sei que era um horário de madrugada, e aquela filha sentiu a necessidade de voltar para casa e diz que caiu, é como se tivesse caído umas escamas dos seus olhos. E ela conseguiu enxergar o amor do pai, enxergar o amor da família, enxergar o amor da igreja, enxergar o amor de Deus na sua vida. E ela, no mais rápido possível, no outro dia, ela voltou para casa. E naquele mesmo horário, os irmãos estavam orando, e uma da irmã falou o seguinte: pastor, a sua filha vai voltar para casa. E aí, estavam em oração, passou alguns dias, bate na porta da casa a filha do pastor. E ela volta para casa chorando e pedindo perdão. Pai, eu quero voltar para o Senhor, para Deus, eu quero voltar para a igreja. Eu só quero saber o que aconteceu em tal dia, em tal hora. Porque naquele horário caiu umas escamas dos meus olhos. E aí foi que o pastor disse, o seu pai disse, que aquele horário a igreja estava de joelhos, orando por ela. E que todos da igreja sentiram que realmente você ia voltar para casa. E eu quero dizer, Nayan, a igreja, ela precisa amar as pessoas. A igreja precisa demonstrar esse amor pela vida de pessoas. A gente sabe quantas histórias relacionadas a isso. Deus olhou para Lia e viu que Lia era desprezada. Gente, ter esse sentimento de desprezo, de abandono, é um dos sentimentos mais terríveis que um ser humano pode sentir, pode ter. Que essa igreja possa amar, possa orar pela sua filha, Suzana. Possa colocar-se em oração, colocar-se diante do Senhor de joelhos, para que sua filha possa se sentir fazer parte dessa família, parte da casa de Deus, da família de Deus. Então, meus queridos, é o que eu digo, precisamos orar, e a igreja precisa fazer toda a diferença onde ela está. Então, Suzana, eu digo para você como mãe, não pare de orar, e compartilhe isso com a sua família da igreja, com a sua comunidade de fé, para que possam orar pela sua filha, para que possam amar a sua filha. Eu só falo uma coisa: ninguém resiste ser amado, ninguém resiste ser servido, ninguém resiste. Então, quando a igreja ama, a igreja realmente está cumprindo a missão de Deus. E você, como mãe, não pare de orar e de buscar a Deus. Amém. É isso aí, 4 horas e 20 minutos aqui na nossa rede 316. Concluímos então, irmã Márcia, você tem algo mais a nos passar nessa tarde? É isso aí, Nayan. Então, assumir o compromisso de mostrar para os seus filhos quem é Deus incondicional. Isso. Assumir o compromisso de deixar que os seus filhos passem por os estágios e crescimentos. E assumir o compromisso permitindo que seus filhos se tornem pessoas que Deus quer, passando aí essa transição para os seus filhos. Então, entregue os seus filhos nas mãos de Deus, né? Porque os filhos são dele, são a herança do Senhor, né? Então, confie que Deus já escreveu o futuro de cada um deles, né? E esse é um futuro seguro nas mãos do Senhor. Amém. 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 É isso. Já temos o assunto da próxima quinta-feira? Sim, a próxima semana nós vamos continuar falando, né,
nós vamos falar ali dos filhos adolescentes e o compromisso com os pais. A gente vai fazer assim juntando ali todo esse trabalho, né? Todo esse que nós falamos sobre os nossos filhos, né? E nós vamos ver aí algumas compromissos que os pais podem realmente conduzi-los para que eles possam ser bênção onde eles estiverem. Fechado, então. Obrigado mais uma vez, minha irmã. Que Deus te abençoe. Bom final de semana. E a gente se encontra aqui na próxima quinta e amanhã no Manhã com Deus, não é isso? É isso, Nayan. Obrigado, né? Amanhã no Manhã com Deus nós vamos estar a Vanderlei, o Luiz, vai ser aquela maior festa ali, porque amanhã é sexta-feira. Abraço, Nayan. Deus abençoe. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.